Olá, um bom dia para você. Hoje é terça-feira, dia 3 de maio, e o Senado Notícias está no ar. Duas comissões do Senado têm reuniões marcadas para hoje. Vamos conferir a agenda aqui no nosso telão. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, daqui a pouquinho, a Comissão de Assuntos Sociais vota projetos. O primeiro item da pauta determina o rastreamento de sintomas depressivos em gestantes como uma das ações previstas no pré-natal. E às 2h30, a Comissão de Fiscalização e Controle analisa requerimentos e projetos. Um deles prevê reembolso no valor do frete em caso de atraso na entrega de produtos. Agora nós vamos conferir a programação da sessão plenária de hoje, que está marcada para as 4 horas da tarde. Vamos ver então aqui no telão os projetos que podem ser votados. O primeiro item inclui a economia solidária entre os princípios da ordem econômica na Constituição. Também pode ser votado o projeto que declara de relevante interesse público da União a passagem de transmissão de energia elétrica por terras indígenas. Outro projeto trata dos gastos com publicidade dos órgãos públicos no primeiro semestre de ano eleitoral. E os servidores podem votar também a criação do Dia Nacional em Memória das Vítimas de Trânsito. Como vimos na agenda, está na pauta do plenário projeto que trata dos gastos do poder público com publicidade em ano eleitoral. Pela legislação atual, em ano de eleição, os governos municipais, estaduais e federal têm um limite de gastos com propaganda institucional, que é a média do que foi gasto no primeiro semestre dos 3 anos anteriores ao ano das eleições. O que o texto propõe é que o gasto com propaganda institucional seja de até 6 vezes essa média, incluindo o primeiro e o segundo semestre desses 3 anos. O texto prevê ainda que os valores sejam corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA. À medida que você possibilita que tenha um aumento dos gastos, de propaganda institucional em período eleitoral, necessariamente você está gerando um desequilíbrio na disputa, porque o gestor, aquela pessoa que já tem um mandato eletivo, que está ali já na máquina pública, já tem a máquina na mão, ela vai se beneficiar dessa propaganda institucional em face de outra pessoa que vai entrar na disputa e por vezes não tem ali todo esse aparato ao seu dispor. Apesar de a legislação eleitoral vedar propagandas do governo 3 meses antes das eleições, o projeto libera as campanhas contra a Covid-19. O texto muda também as regras para a licitação e contratação de serviços de comunicação institucional, incluindo a comunicação digital. Antes, esses serviços eram licitados pela modalidade de menor preço. Pelo projeto, essas licitações passam a ocorrer na modalidade de técnica e preço, ou melhor técnica. A técnica é importante para que a administração consiga selecionar quem de fato vai conseguir entregar o serviço conforme a demanda, evitando possíveis problemas que incorram aí da seleção de uma empresa, de uma contratada, apenas por conta da precificação de serviços. Nesta quinta-feira, a Comissão de Infraestrutura e a Comissão de Assuntos Econômicos vão fazer uma audiência pública sobre a medida provisória que flexibiliza regras do setor aéreo. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 27 e precisa ser votado pelo Senado até 1º de junho. O texto determina que as empresas aéreas não vão mais poder cobrar por bagagens despachadas pelos passageiros em voos nacionais e internacionais. A cobrança foi instituída em 2016 por uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, com a justificativa de que a medida aumentaria a concorrência e poderia reduzir o preço das passagens. Mas Leonardo conta que não sentiu essa redução no valor dos bilhetes. Cada vez os benefícios são mais cortados. Antes nós tínhamos, com a pandemia parou, o lanche na viagem, um alimento até por passar muito tempo dentro do avião. Não existe mais por aspectos que nós entendemos, por causa da pandemia. Então, pelo menos alguma vantagem, algum benefício, esse consumidor tem que ter. Eu acho justo e nada mais do que adequado que as empresas aéreas ofereçam algo ao consumidor. Já estava demorando para que isso acontecesse. Uma medida oportuna e justa, porque quando houve há poucos anos aquela medida para se cobrar a bagagem,
a fim de não aumentar as passagens, houve algum protesto, mas no final a compreensão. Só que as companhias aéreas não cumpriram, continuaram aumentando. Hoje, os preços das passagens aéreas são exorbitantes. A MP altera dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica e de outras leis que regulam o setor. De acordo com o governo, as medidas fazem parte do programa Voo Simples, lançado em 2020 para reduzir a burocracia. O texto também determina o fim da diferença entre serviços aéreos públicos e serviços privados, além de mudar valores e tipo de ações sujeitas a taxas pela ANAC. O senador Nelsinho Trade convocou uma audiência pública com representantes do setor para debater o assunto. Há uma falta de consideração para o consumidor nessa questão. Qualquer cidadão comum que vai num balcão de qualquer empresa aérea vê uma confusão. Vê uma briga, vê uma discórdia, vê um ambiente tumultuado. A gente precisa realmente entender isso para poder voltar à normalidade que era antes, onde isso funcionava bem, os serviços a bordo eram bastante elogiáveis e praticamente hoje em dia acabou tudo isso. Mas, de acordo com esse consultor legislativo, proibir a cobrança do despacho de bagagens é equivalente a estabelecer a obrigatoriedade de uma venda casada. E, segundo Thiago Caldeira, a medida pode trazer prejuízos para o consumidor. O efeito zero significa que algumas pessoas estariam pagando mais, são as pessoas que levam a bagagem, despacham a bagagem, e outras pessoas estariam pagando menos, são as pessoas que não levam a bagagem. Então, seria justo do ponto de vista do sistema e gera também maior eficiência para o setor. A cobrança em separado. Então, essa medida ela gera uma intervenção na economia e também ela tem o potencial de afastar possíveis novos entrantes, novas empresas aéreas que poderiam entrar no Brasil, né, operadores de fora do país, porque muitas dessas empresas têm uma política de low cost, chamada de low cost, política de preços muito agressivos, baixos, preços baixos, mas também com custos muito reduzidos, né? Então essa seria aí também um possível efeito contrário, um efeito prejudicial à economia. Nós tínhamos de fato uma expectativa de baixar preços. Acontece que de 2017 para cá, os custos sobem sem parar todos os anos. O dólar, que é metade do nosso custo, subiu 64% de 2017 para cá. O querosene de aviação e o leasing, que são dolarizados, subiram mais do que isso. Portanto, acabaram comprometendo essa possibilidade. E terceiro, temos que entender que não existe bagagem gratuita. Ou paga quem usa, como se paga em todo o planeta, ou paga dividindo por todo mundo. O Dia do Trabalhador, a abolição da escravatura e o Dia do Trabalhador Rural, datas celebradas em maio, foram comemoradas em uma sessão especial nesta segunda-feira no plenário do Senado. Numa mesma sessão, 3 realidades, 3 lutas a enfrentar. A situação do trabalho no Brasil tem se agravado com pandemia, desemprego e precariedade nos postos de trabalho. A redução da renda levou a perdas, inclusive na alimentação. Mais de metade dos brasileiros passa por uma situação de insegurança alimentar, ou seja, não tem acesso ao alimento para todas as refeições do dia, pelo menos 3 refeições no dia a dia. E isso é muito sério, e se a gente considerar que a maior parte desses brasileiros são trabalhadores ou são dependentes de trabalhadores, a gente vê como que se a gente não resolver o problema dos baixos salários no Brasil, a gente não vai sair dessa situação difícil que nós estamos passando, né? As situações de escravização da mão de obra continuam Brasil afora. As operações de resgate também. 443 operações e em 196 dessas operações nós identificamos trabalho análogo de escravo. Se o Brasil quer crescer e se desenvolver como nação, precisa construir soluções. Se nas cidades a situação do trabalho está ruim, no campo não é diferente. Esta participante denunciou as mazelas. Mudanças que também precisam acontecer
para as trabalhadoras e trabalhadores rurais. Trabalhos forçados, jornada exaustiva, servidão por dívida e condições degradantes estão presentes em vários recantos do Brasil. O Ministério do Trabalho e Previdência vai lançar um programa para sensibilizar a sociedade como um todo e melhorar as condições do mercado de trabalho. É um programa gestado no âmbito da Inspeção do Trabalho e que vai levar orientações e instruções para trabalhadores, empregadores e suas organizações. Vai ofertar também ferramentas tecnológicas com o objetivo de promover o trabalho decente, de modo que nós tenhamos a capacidade, enquanto país, de alcançar o nosso objetivo maior, que é a erradicação do trabalho infantil, a erradicação do trabalho análogo de escravo e a redução dos nossos acidentes de trabalho. Para um presente decente e promissor, o Brasil precisa enfrentar a herança de atrasos. Reportagem exibida no começo da sessão mostrou uma senhora negra resgatada na Bahia. Ela foi mantida em situação análoga à de escravo durante mais de 50 anos. Abusos levaram-na a aceitar a imposição racista sobre ela. Na fala e no choro, a ideia de inferioridade. Sua mão é linda, sua cor é linda, olhe para mim. Aqui não tem diferença, pode ter aqui, o tom é diferente. Mas diferença daí, ó. Olha a cor, olha a sua e olha pra mim. Essa diferença aqui de cor, mas você é mulher, eu sou mulher, os mesmos direitos e o mesmo respeito que todo mundo tem que ter comigo, tem que ter com você. A Comissão de Direitos Humanos fez um debate sobre denúncias de desaparecimento de pessoas e ocultação de cadáveres no Brasil. O presidente do colegiado se comprometeu a acompanhar a causa. O tema foi proposto pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos depois que uma reportagem publicada no dia 8 de abril pelo portal UOL apontou 201 casos de corpos encontrados em 41 valas clandestinas em cidades paulistas e do estado do Rio de Janeiro desde 2016. O desaparecimento de pessoas por ação de criminosos e a série de crimes que estão por trás desta ação não podem simplesmente esvanecer. O despejo de corpos em valas clandestinas é algo que nos remete a um período muito triste da nossa história. Um período em que as pessoas eram torturadas, eram assassinadas pelo governo. O que antes era ligado às práticas ditatoriais que se instalaram no nosso país e que representaram uma das piores fases da nossa história, hoje remanesce nas periferias do nosso país, sob a força de um poder paralelo que é responsável pelo julgamento e pelo sentenciamento das pessoas. Uma das jornalistas que trabalhou na série de reportagens do UOL participou da audiência. Ela revelou que, pelas descobertas da equipe, 2 em cada 3 corpos encontrados nessas valas clandestinas são de pessoas que até hoje não foram reconhecidas. É uma estatística que não existe oficialmente. Então, nem as polícias, nem o Estado brasileiro dispõem dessa informação de forma sistematizada. O mapeamento é uma das fases importantes de investigação porque mostra a concentração de valas clandestinas em alguns locais, em São Paulo especificamente. Houve críticas à ausência do poder público quanto a essas investigações. Há uma necropolítica estabelecida e se é pela ausência do Estado, automaticamente nós compreendemos que ela tem o aval do Estado, porque na medida em que se faz ausente, permite que os corpos que são desviantes, são indesejáveis, sejam eliminados sem terem as suas histórias contadas, sem terem um enterro digno. Quando eu falo das pessoas desaparecidas, eu falo de dor muito mais pungente que a dor da morte, porque nós estamos trabalhando com a incógnita. Nós temos pais com 10, 15, 20 anos esperando seus filhos retornarem com uma resposta conjunta sim do poder público. Eu digo conjunta porque eles também são instados a virarem investigadores. A representante do governo do Rio de Janeiro afirmou que a Secretaria de Direitos Humanos do Estado está empenhada com a causa e citou algumas iniciativas locais. Nós temos a Superintendente de Prevenção e Tratamento a Pessoas Desaparecidas e acesso à documentação básica
desde o ano de 2020. Temos também a criação de alguns núcleos, né, de atendimento aos familiares de pessoas desaparecidas, né, em vários municípios do Rio de Janeiro. Dentro da parte da Polícia Civil, né, nós temos a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, que também tem um trabalho magnífico. A promotora de Justiça, Eliana Vendramini, cobrou a aprovação de um projeto de lei que tramita no Congresso há quase 10 anos, o PL 6.240 de 2013, que tipifica o crime de desaparecimento forçado de pessoa. Nós vamos identificar como anda a tramitação desse projeto, se ele chegou a ser arquivado ou não, e vamos acompanhar essa tramitação. Antes desse debate, a Comissão de Direitos Humanos votou algumas propostas. Um dos projetos aprovados cria um programa para amparar crianças e jovens órfãos. Outro cria o Estatuto dos Povos Ciganos.